Então vamos nessa, iniciando aqui mais um Pode Alavancar. Aqui é um conteúdo muito rico para ajudar empresários a encontrar os pontos de alavancagem de empresa. E eu estou aqui recebendo um querido amigo, Baran, Leandro Baran. Grande diva. Um cara que participou da criação de alguns unicórnios brasileiros. A gente vai contar um pouquinho dessa história. Eu lembro quando a gente se conheceu, cara, não sei se você vai lembrar, uns 3 anos atrás, o Conrado fez uma ponte, eu fiz uma reunião com o João Klepper, eu fui lá, aí eu vi o Baran lá, não entendia quem era, né? Depois que eu comecei a acompanhar, eu falei, meu Deus do céu, esse cara é muito monstro, cara. E quando a gente conversou, que você também tem o seu projeto de educação, na minha opinião, não tem nada e ninguém no Brasil pensando do jeito que você pensa. Legal, então, querido, muito obrigado pela participação. Sei que o seu tempo é concorrido e vamos dar o melhor aqui pra ajudar essa galera. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Puta prazer estar aqui com você. Finalzão de ano, cara, um ano... Porra, cara, ano difícil, complexo pra todo mundo. Pra gente, pelo menos, tá sendo um ano bom, um ano excelente em termos de resultado. E, cara, tamo aqui na pegada, cara. Tamo aqui com o maior prazer aqui te prestigiar nesse teu projeto aqui, que tá bacana pra caramba. Um monte de nome legal. Tem aqui, às vezes, uns tiozinhos aqui que chega aqui, que nem eu aqui. Vambora. Contar umas histórias pra vocês aqui. Vamos que vamos, né? E corintiano roxo, né? Pra caramba, cara. Mesmo nessa crise total que a gente tá aqui, cara. Mas não dá pra largar. A gente sabe quem é corintiano quando a gente tá vivendo esse tipo de situação. Os meus filhos nasceram numa época super boa, né? Então, cara... Muitos títulos. O título pra caramba e tal, né? E agora tá uma seca danada, uma dificuldade danada. Pra quem é corintiano de verdade, isso aqui é o padrão, né? Então eles estão sofrendo mais do que eu, mas daqui a pouco a gente... Daqui a pouco melhora. Daqui a pouco melhora. Muito bem, meu querido. Então vamos lá. Pra começar a nossa brincadeira aqui, você tem uma história muito grande dentro de grandes empresas, startups. Qual que seria o resumo disso? Vamos pegar um primeiro ponto até você começar a empreender. Tá. Você começou ali em 2014, 12, por aí, né? O que aconteceu antes disso? Tá. Qual é a jornada do Baran? Cara, vou tentar resumir assim muito rápido. Eu venho da Zona Norte de São Paulo, tenho 47 anos. Eu, de verdade, eu era um cara eu era um cara improvável, vamos chamar assim. Né? Pô, nasci na Zona Norte, de uma família de classe média para baixo, vamos chamar assim. Nunca passei fome, ao contrário, mas eu passei muita vontade. Né? Meu pai desde sempre me priorizou algumas coisas, né? Então ele priorizou ser um cara correto, sempre fazer as coisas certas, estudar muito, respeitar as pessoas, principalmente os mais velhos, arrumar um emprego numa multinacional, fazer carreira e depois lá na frente, se eu fosse, no caso, né, um cara bacana, eu ia prestar concurso em alguma dessas empresas estatais e ia aposentar. Vamos chamar assim que isso aqui quase enche uma mão. Eu fiz quase tudo que ele falou, né? E na cabeça do meu pai não tinha um lance de ser empresário, né? Até porque, contando essa história rápida para vocês, meu pai trabalhou 26 anos numa empresa chamada Metal Leve, né? 90 com o Collor, arrebentou uma série de empresas. A Metal Leve, que era uma baita empresa automobilística e tal, foi uma delas. E meu pai foi pro mercado, eu lembro como se fosse hoje, meu pai falou, eu nunca mais vou trabalhar de empregado para ninguém, né? Ele tinha mais ou menos não, ele tinha uns 5 anos menos do que eu hoje, eu tenho 47, ele tinha uns 42. E você tinha quantos anos? Tinha 12 para 13. 12 para 13, você ouviu isso do seu pai? Eu ouvi isso do meu pai. E ao mesmo tempo, quando eu ouvi isso do meu pai, um ano depois, de 13 para 14, acabou a minha infância. Meu pai decretou num jantar, eu não consigo me lembrar o dia, mas foi em janeiro. Quando ele abriu uma empresa, uma loja de som e alarme, que nem existe mais, né? Eu comecei a trabalhar com ele, lá na Vila Guilherme também, e Joaquim Ramalho, na Avenida Joaquim Ramalho, para quem conhece, né? Chamava Synergy. E aí, ele fez tudo errado, né, cara? Ele começou num negócio onde ele não estava preparado, porque ele sempre foi executivo, e ser empresário é um negócio completamente diferente. Arrumou um sócio que ele não conhecia e que, obviamente, fez coisas que, né, não foram tão legais, né? Terceira coisa, ele foi fazer um negócio que ele não conhecia, né? Ele gostava de carro, enfim, mas, tocar um negócio que ele não conhecia, né? E aí, cara, o grande erro fatal foi pegar e colocar todas as economias da família num negócio onde ele não tinha um planejamento correto, vamos falar assim, principalmente com a visão de o que é ser empresário no Brasil, né? Empresário e principalmente no Brasil, né? E, cara, tudo aquilo que a gente tinha acabou muito rápido. E quando que ele decretou o final da minha infância,
foi quando ele chegou para mim e falou assim, chegou para nós, né, os nossos filhos, nós somos em 3, e ele falou o seguinte, eu sou mais velho. Ele falou assim, pessoal, é o seguinte, então a loja eu precisei fechar, a gente chamava de loja, né? A loja eu precisei fechar, a gente tem dinheiro aqui até um tempo, não é tão longo. Eu estou fazendo um planejamento para eu prestar um concurso público para ser auditor fiscal do Tesouro Nacional. Eu paguei a escola de vocês 1 ano. Então vocês têm escola durante 1 ano. Se tudo der certo, o ano que vem vocês vão ter escola de novo. Escola privada, no caso, né? Mas, se não der certo, vocês vão para o colégio do estado e aí eu vou me virar, vou fazer alguma coisa. Bom, adiantando a fita, não deu certo, né? Mais uma vez as coisas não deram tão certo. Aquilo que meu pai falou de nunca mais trabalhar de empregado, ele trabalhou mais 20 e tantos anos numa empresa chamada Furukawa, né? Aposentou há uns anos atrás. E aquilo, desde esse dia, eu fui procurar emprego, carteira assinada e não parei até mais. hoje. E você tinha quantos anos nessa época? De 13 para 14. Então quer tá? dizer, 13 a 14, você meio que se emancipou por força do destino. Eu lembro que não podia tirar ainda a carteira profissional. Eu fiz algum maracutá, mas eu precisava trabalhar. E aí eu fui fazer uma série de coisas, nunca mais parei, tá? Então, para mim era importante estar num colégio privado, porque meu pai colocou na cabeça a importância da educação. E, cara, onde a gente morava, não necessariamente a escola estadual ou a municipal era uma opção razoável para quem quisesse ir num rolê que nem desse, né? Mas isso pautou muita coisa bacana para mim, Giva. Pautou os meus valores, pautou a minha capacidade de execução, a minha resiliência, né? Então eu tenho hoje uma capa, vamos chamar assim, diferente talvez da maioria das pessoas que não passaram por essas coisas. Mais cascudo, mais resiliente. Para mim, problema tem uma conotação um pouco diferente, né? Para mim, o problema, sempre quando eu tive um problema, virou oportunidade. E aí, eu fui sendo criado como empreendedor desse jeito e nem sabia que isso estava acontecendo, tá? Nem sabia que isso estava acontecendo. Bom, adiantando a fita. Meu pai falou para mim arrumar um emprego numa multinacional, entrei na faculdade, fui fazer publicidade e propaganda primeiro, depois fiz especialização em marketing. Foi a melhor faculdade que eu consegui entrar, porque eu trabalhava pra caramba, e enfim... E você mesmo pagando, né? Você foi se virando. E era isso. E era o máximo que eu conseguia pagar ali, né? Então, paguei boa parte da faculdade jogando, então... 20 anos mais novo, 20 quilos mais leve, dava pra jogar futebol, dava pra jogar algumas coisas e tal, dava pra fazer bolsa, enfim. Tinha alguns ativos. Ia me virando, né? Me virando. E aí, nessa história toda... eu acabei entrando numa empresa muito importante na vida chamada Xerox. E a Xerox me pautou como profissional. Ela foi uma grande escola. E tudo aquilo que essa frase que eu falo de boa parte do que eu sei, eu não aprendi na escola e na faculdade, a Xerox foi a primeira que me inaugurou isso, né? E aí eu trabalhei numa empresa, uma multinacional, uma empresa global, super pautada em inovação. E depois disso, cara, eu não parei mais. Fiz carreira depois na Oracle, uma empresa global, bilionária, cara, de ponta, que tem, além de produtos incríveis, ela tem uma cultura de excelência, de execução, de resultado e tal, que é um negócio louvável. Eu aprendi, fui criado num negócio chamado de cultura meritocrática. Uau. Né? E eu fui ali, virei vice-presidente sênior muito cedo, com menos de 30 anos, não sei se até hoje, mas na época lá era um dos mais novos do mundo, né? Ganhei muito dinheiro. Porque lá você só tem duas opções. Ou você faz o resultado e ganha um belo do bônus, ou você ganha um bônus de 40% do fundo de garantia e vai pra rua. É igual o time de futebol. Ali você aprendeu o conceito de meritocracia na prática. E uma empresa global. Global e que, de novo, dá uma carga de preparação, de treinamento, de estrutura, de método, de capacidade de planejar, executar e gerenciar super diferenciada. E eu me achei naquele lugar, né? E depois disso, isso já era até 2012, depois de 2012 eu fui para a SAP. A SAP foi meu primeiro emprego numa empresa bacana quando eu tinha 18 anos, que eu fui ser consultor de SAP, ainda estagiário e tal. Não sabia nem o que era SAP, se era para passar no cabelo, de comer, nada. Né? Mas enfim, fui lá. Essa é uma outra história, depois se quiser a gente entra. E a partir daí, até 2014, eu tinha 35 anos. 35 para 36 anos. Eu já tinha ganho um bom dinheiro. Eu já tinha feito bastante coisa. Eu já tinha uma boa rede de contatos. E o meu trabalho começou a ficar chato.
Porque, cara, todo trimestre, não era por ano que a gente falava, era todo trimestre, a gente vivia por trimestres, né? Todo quarter era a mesma coisa, cara. Então era, era sempre isso, a meta subia e a coisa fazia, e tinha que contratar, e tinha que formar time de alta performance, e tinha que entregar. A questão não era isso, era que era mais do mesmo. E quando eu olhava pros caras mais sêniors da minha cadeia, os caras só eram eu um pouquinho mais velho trabalhando pra caramba. Entendi. Quer dizer, então nessa época aí você viveu essa jornada, conquistou o ápice dentro de uma carreira, dentro de uma empresa, né? O que pode acontecer. E aí você começou a visualizar o seguinte, bom, o futuro disso é onde? Daqui 10, 15, 20 anos, vai ser meio que fazendo a mesma coisa, ganhando talvez um pouquinho mais de dinheiro, mais velho e cansado. E perdendo parte da vida. E o que fazendo foi importante? Uma coisa pros outros. O que é perdendo parte da vida? Isso é muito importante. A gente estava falando agora no Armap, né? Eu tenho 4 filhos. 3 filhos eu não vi crescer. Não vi. Eu perdi festa de aniversário, eu perdi vários momentos que eu não tenho lembrança. Cara, não volta mais. Memória. Não tenho memória. Já foi, entendeu? Não dá pra comprar. Né? A Raquel, minha esposa, segurou a onda pra caramba. Por isso, inclusive, e por isso também, né? Eu tenho essa admiração, respeito, o amor que eu tenho por ela e pelos meus filhos e tal. Mas eu não vi, cara. Entendeu? E aí eu vi e falei assim, cara, e agora? Como é que é? Né? Porque quando você é um executivo de uma empresa dessa, você não tem agenda. Quem é o teu chefe é a tua secretária. É aquilo que te marcam na tua agenda que você tem que fazer, né? E, você nem escolhe, inclusive, né? Você tá lá, exato. Vou cumprir a agenda. E eu comecei a ver uma série de coisas, enfim, e tal. Para não esticar muito essa parte, eu tomei uma decisão que eu falei, eu quero fazer coisas diferentes. Eu tenho uma grana guardada, eu tenho uma experiência e principalmente eu tenho um método. Eu aprendi método de como é que se cria... Boas escolas. Exatamente, como é que se escala um negócio, como é que se planeja, executa e gerencia times de alta performance e como é que você estrutura um plano de curto, médio e prazo para você não só escalar, mas você perpetuar negócios. Perfeito. Eu me vi nessa situação. Você chegou numa bifurcação. E aí eu olhei e falei, posso continuar fazendo as mesmas coisas ou posso pegar tudo isso que eu aprendi, a graxa toda que eu tive na minha vida e botar isso em prática de uma outra maneira. Bom, deixa eu pegar um ponto aí só pra gente abrir, porque eu acho que esse é o momento que muitas pessoas que trabalham no CLT da vida, em algum momento se deparam. Sim. Eu, por exemplo, você não sabe disso, mas eu vim meus pais são comerciantes, né? E eu não tenho nem aquele documento azul carteira de trabalho. Eu não tenho número de PIS. Então, a minha vida inteira, quando eu fiz 17, 18 anos, minha mãe não perguntou pra mim assim, o que você quer estudar? Ela falou, que negócio que a gente vai abrir pra você? Eu adoro isso, cara. É doido, né? É doido demais. Mas aí eu vou pegar um ponto da jornada, porque eu acho que você ficou muito tempo numa guerra mental para tomar essa decisão. Eu acho que vale a pena pensar nos critérios que você usou para tomar essa decisão. Porque você um cara super bem sucedido, em grandes empresas, tá certo? Que viu aos 12, 13 anos o pai empreender e quebrar. E eu tava junto. E tava junto na guerra, lá na trincheira. Não sabendo do jeito que tava acontecendo, mas tava ali sentindo. E aí você ficou nessa guerra mental assim, eu tô aqui de certa forma financeiramente numa zona de conforto. Quais foram as preocupações que você mais tinha para tomar a decisão de vou de fato começar a empreender num negócio que seja meu e o que te motivou a realmente fazer isso? Primeira coisa foi o seguinte, muitas vezes é difícil a gente saber aquilo que a gente quer, mas é mais fácil a gente descobrir aquilo que a gente não quer. E eu comecei descobrindo o que eu não queria. Eu falei, cara, eu não quero mais essa... Eu não aprendia mais nada. Então, assim, como eu fui um cara que aprendi muito na rua, nas empresas e tal, eu preciso estar num lugar onde eu aprenda. E do jeito que eu estava fazendo, a minha própria saída da Oracle indo para SAP... foi uma busca de fazer coisa, mas é tudo a mesma coisa, só mudou a cor, uma empresa que era americana, uma outra empresa alemã, é tudo a mesma coisa. Inclusive lá na SAP o pessoal fala, agora implementa os trecos da Oracle aqui. Fala, não, meu bicho, tá puta que não é possível, mas enfim. Eu queria correr do laranja. Pô, sai de brincadeira. Bom, e nesse rolê todo, o que acontece? Essa foi a primeira coisa, tá? A segunda coisa é que eu tinha uma vontade de construir coisas, de ter um protagonismo, que quando você é executivo, você não consegue fazer. Por mais que você é o pica das galáxias com um nome super bonito, você é empregado. Entendeu? E quando você é empregado, no máximo, você vai andar no banco do passageiro de alguém. Você não vai dirigir o carro. Né? E quando você busca esse tipo de coisa, você tem que saber, né, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Que, cara, é diferente o rolê. Né?
Então, mas normalmente você anda no banco de trás. E no banco de trás você não mexe no ar, você não escolhe a música, né? Você não escolhe o caminho. Sua decisão é limitada. A decisão é super limitada. Super limitada. Ônus e bônus. O pessoal do banco de trás dorme, né? Mas enfim. Boa. Né? Então, mas eu queria alguma coisa diferente. Eu tinha já uma grana, um capital, que me dava um tempo, e eu fiz um plano pra mim. Eu falei, cara, eu vou tentar um treco diferente. Foi desse jeito mesmo. Fui tentar um treco diferente. Vou pular de paraquedas sem o paraquedas. E o meu plano era, antes de bater no chão, eu criar o paraquedas. Enquanto isso, cara, eu vou planando, eu vou me arrumando. Até hoje tá dando certo. São 11 anos já fazendo isso. Demais. Até hoje tá dando certo. Mas é muito difícil, porque depois disso eu comecei até a história de educação, a ajudar muitos amigos e colegas, porque eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Você ser empresário não tem, é muito diferente de você dirigir uma companhia como executivo. As questões metodológicas, as questões de tomada de decisão, eu precisei desaprender para reaprender uma série de coisas, porque pilotar esse tipo de aeronave é completamente diferente. Eu dou esse exemplo. Quando você pilota uma startup, é como se fosse pilotar um caça, né? Então você dá pirueta, solta foguete e tal, e vai embora, é rápido. Movimentos rápidos. Se der meleca, você ejeta. Inclusive, você tem treinamento para ejetar. E tá tudo bem, joga lá, o treco vale lá não sei quantas dezenas de milhões de dólares, e tá tudo bem, você vai lá, entra em outra aeronave e vai embora. Quando você é executivo de empresa, é completamente diferente. Você vira como se fosse um comandante de uma companhia aérea. Entendi. Que não dá para dar. Titanic. Muito esforço para mexer pouca coisa. Um Airbus, você até consegue dar uma pirueta, mas, cara, a velhinha lá atrás vai gorfar, vai voar amendoim, as máscaras de ar vão cair. Você não pode fazer isso. Você tem que prezar por um negócio chamado segurança e aversão a riscos. Quando você é empresário e você tem folha de pagamento, o que você mais faz durante o tempo todo, o rolê, é você tomar riscos. Tomar risco. O tempo inteiro. Muito bom. Então, imagina que eu venho de um ambiente da minha infância e adolescência, onde o que eu tinha era mais risco o tempo inteiro, e tinha escassez de coisas, né? Depois uma estrutura, de uma certa maneira, segura, que na verdade não é segura, a gente pode até abrir esse parênteses e tal, mas ela é um pseudo-seguro, mas te traz uma abundância de uma série de coisas, para depois você ter um risco depois animal. Então, assim, cara, cada mês que virou um mês agora, eu começo a ter tensão pré-final de mês. Porque, cara, eu tenho folha de pagamento. Eu tenho a única coisa que eu sei quando vira um mês é que eu tenho um boleto para pagar. Entendeu? E que tem que correr atrás da receita. Tem que correr atrás da receita. E a receita não é só venda. Exato. Quando você é executivo, você busca vendas, né? Cara, quando você é empresário, você tem que buscar liquidez, é dinheiro no caixa. Exato. Você não paga boleto com venda. Entendeu? E nem com margem, eu falo com o pessoal. Você paga ali com liquidez, né? Que aula, cara. Então, assim, eu precisei aprender isso na marra. Vou pegar uns pontos sobre isso. Então, critério de decisão Baran. Primeira coisa, se você está numa situação, numa guerra mental do vou empreender ou não vou empreender, situação número 1, o que eu não quero para minha vida. Isso. O que eu não quero daqui para frente. Situação número 2, desejo ardente de um protagonismo. Exato. E tem gente que é muito boa. Exato. É um gavião preso dentro da gaiola. É isso. Não é? É isso. E aí, ao fazer isso, para quem trabalha uma jornada como você, que vem de multinacionais, empresas gigantes, é desaprender, porque realmente você está no modelo de negócio que é muita gente para fazer muita coisa, e você vai abrir um negócio que é você sozinho. É isso aí. Então você criou novos mecanismos do processo de estruturação do negócio. É isso daí. E aí, qual foi a primeira empresa, Baran? A primeira empresa nesse rolê todo chamava Unir, que era de uma turma... já vinha no conceito de startup, já veio no conceito de startup, já veio nessa onda aí. De tecnologia que tinha crescido e tal, que precisava ser reformada, né? Então eu entrei lá, precisou fazer uma reforma grande, assumi como CEO, vendemos a empresa depois disso, um pau, modo de dizer, ferrado, porque assim, primeira coisa que eu me deparei nessa história era cuidar de full PNL. Então, para quem não sabe o que é full PNL, é você não cuidar só do topo do DRE ou do DFC lá em cima. É você cuidar da base lá de baixo, de quanto sobra, né? E todo santo mês. E com caixa diário e olhando esse negócio todo acontecer. Então não tinha... Literalmente olhando a última linha. Olhando a última linha, exatamente. Quanto mais baixo na linha, melhor, tá? Mais preciso, né? Exatamente. Eu já tinha feito isso quando eu fui fazer do ponto de vista de graxa, de tocar, né? Mas eu já tinha começado a fazer alguns investimentos desde 2012. Mas ainda como executivo. Né?
Depois disso, veio a 99, porque aí já era uma investida, e aí eu caí para dentro, uma startup raiz. Cara, a 99 táxis, tá. Isso. Você tava lá no processo. Tava lá no processo. Que virou unicórnio também. Virou unicórnio. A gente, antes disso, quebrou 2 vezes, pouca gente sabe, né? Mas quando você está numa startup, você faz um processo chamado de cash burn, né? Que é de você comprar o mercado, então você usa o capital que você levanta para você comprar market share, para você comprar participação. Comprando cliente. Isso, exatamente. Então a história de você olhar lá os cohort da vida, olhar o CAC sobre TV, enfim, esse rolê todo é uma doideira matemática que você tem que fazer, é um processo, é um método de fazer o negócio acontecer, onde você precisa crescer muito rápido. Então você precisa colocar energia, capital e fazer o treco. Alavancagem pura, né? Alavancagem pura. A gente sabia exatamente quanto custava cada market share. A gente brigava com um sinônimo de mercado, que é Uber, virou verbo, né? Uberizar e o caramba. Entendi. E tal. E então foi uma escola muito bacana. Em 2018 vendemos para os chineses, foi bem legal. E principalmente o que ficou foi o aprendizado. E a partir daí eu falei, cara, tudo isso que eu aprendi como executivo, eu vou até remodelar, tudo isso que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência, né? Como executivo e depois como investidor, eu falei assim, eu vou colocar isso tudo dentro de uma maleta de Bob o Construtor, vamos falar assim, né? Para ajudar empresários e empreendedores e também executivos, né? A fazer o rolê dos 3Gs e dos 3Hs usando método para esse negócio acontecer. Eu vou usar isso não só em empresas de tecnologia, mas em empresas de economia real. Perfeito. Em 2018, depois disso, eu comecei no varejo e, cara, primeiro aprendizado no varejo. Tem muita coisa bacana porque eu atendi varejo muito tempo. Então, de uma certa maneira, eu conheço muito por ter empreendido com vários varejistas gigantes, do ponto de vista de Oracle, do ponto de vista de SAP, enfim, tem uma série de cases que a gente fez junto, né? Eu apoiando pelo lado de tecnologia de dados e tal, e eles apoiando pelo lado de business, né? E depois eu virei varejista, né? Fui tocar negócio de varejo. O que eu aprendi? Nunca é tarde para começar a aprender. É muito bacana uma série de coisas, mas tem um problema no varejo, que o varejo só tem 2 tipos. É que nem helicóptero. Tem helicóptero que caiu e tem helicóptero que vai cair. O varejo só tem 2 tipos. O que quebrou e o que vai quebrar. E por que disso? Aí você fala assim, Barama, para. Vou explicar. Tudo que você tem uma margem muito baixa, entendeu? Você tem uma dificuldade absurda nessa pedalada que você vai dando. Então, quando você pega, por exemplo, uma Amazon, uma Apple, elas deixaram há muito tempo de só ser uma varejista. Então, quando eu estou falando de varejo, eu estou falando desse tipo de pensamento. Você precisa criar um rolê. Uma vez o Fred Trajano, numa explicação, me colocou um negócio que tem 3 tipos de empresa. Tem empresa que normalmente você é um ponto, onde você cria um negócio, né? Um outro tipo de empresa é a empresa linha, que você liga pontos. Então, exemplo bem bobo, empresa de logística, né? Empresa de telecomunicações ou qualquer outra coisa. E quando você consegue evoluir de ponto para linha, você cria um negócio chamado plano, que é como se fosse um ecossistema. Perfeito. E você tem pontos e linhas dentro da tua estrutura. Se conecta, retroalimenta. Exato. Então, quando você pega, por exemplo, uma Amazon, para dar um bom exemplo, a Amazon, o dinheiro da Amazon, ela não vem da venda de absolutamente nada. Ela vem da plataforma tecnológica que lá atrás era a AWS, né? E que tudo isso em cloud, com dados pra caramba e tal. E blá blá. A Casas Bahia lá de trás era um banco. Tanto é que os clients botavam lá no final para você pagar o teu boleto, você tinha que ir lá para isso, você tinha que andar a loja inteira para pagar o boleto lá atrás. Então ela é um banco, ela não é uma empresa de varejo, né? E assim vai. Então... E é legal isso daí porque tem muito ensinamento, porque é o jogo por trás do jogo. Porque tem muitas pessoas que têm empresas que de repente ela não está dando certo por algum motivo. Exato. Na última linha. Isso. Mas ela tem muita coisa construída, muitos ativos. E o que ela precisa fazer, talvez, é reinventar o modelo de negócio. Né? Que nem a Casas Bahia, que literalmente é um banco disfarçado de varejo, vamos dizer assim. Isso, nesse modelo. Exatamente isso. Muito bom. Aí você pegou toda essa estrutura e veio para o mercado de... E aí eu tentei no varejo. Varejo, entendi. E aí não deu muito certo. Você viu, opa... Falei, cara, esse negócio
não cresce, tá? E aí começa um aprendizado que eu colocaria lá de trás que eu não tive, que é, toda vez que você vai tomar uma decisão, e seria muito mais fácil eu tomasse essa decisão com alguém que já passou por aquilo que eu estou querendo passar. Perfeito. É o tal do veterano de guerra, né? Então, assim, que já guerreou naquele tipo, naquela guerra que você quer estar. Já tem cicatrizes, cabelo branco, já apanhou pra caramba disso. Eu não tive isso. Eu tinha, por exemplo, meu pai, como eu dei o exemplo, mas meu pai, ele tinha uma característica de ter ido, voltado e falou, cara, não é pra mim, né? Mas eu precisava de alguém que fosse o cara que venceu essa guerra. Tava do Rambo do rolê. Isso, o Rambo do rolê, meu. Você vai fazer e com método. Falar, cara, olha o que eu aprendi, tá aqui, ó. Faz isso, não faz aquilo. a faca desse jeito. Exatamente. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é que eu precisava buscar coisas que me dessem margem para isso. Perfeito. Então, o varejo, ele é cruel em muitas situações. Então, tem muita coisa bacana. É um jogo de B2C que, para mim, eu não tinha jogado ainda o jogo B2C, eu era puro B2B, né? Então, aprendi pra caramba com B2C. Aprendi pra caramba o jogo de marca, de como é que você faz isso, de como é que você vende... não vende produto, mas você vende experiência. Então, cara, foi um rolê absurdo, muito legal. A questão é, quando você tem, por exemplo, uma pandemia, alguma coisa no meio do caminho, e você não tem caixa suficiente para isso, e você não tem capacidade de gerar liquidez, cara, o teu negócio desmorona muito fácil. Eu vim nessa história toda, no meio desse rolê, jogando jogo de gente grande. Então eu jogava o jogo e tocava operações de empresas bilionárias, globais, de capital aberto. Então eu sei como jogar e como pilotar, né, aviões, né, tipo um Airbus grande, né, e com método, com controle, com estrutura e tal. E aplicar isso no mundo empresarial, no mundo empreendedor, puta, é ouro para mim e para quem, por acaso estiver junto comigo com a questão de método. Isso que eu enxerguei. Eu falei, eu vou fazer isso em economia real. Tentei fazer isso no varejo. Depois tentei fazer isso numa empresa de marketing. Eu como marqueteiro, como publicitário lá atrás, eu trabalhei muito pouco com isso, né? Comprei um passe para tocar de novo uma empresa, uma agência de marketing de influência e tal. Foi muito bacana, mas de novo, é um negócio que não é... Ele é escalonável, não é escalável. Da mesma maneira que o varejo. Tem uma margem um pouco maior, mas por ela ser escalonável, cada vez mais que eu cresço custo. Em estrutura e custo. E pessoas. E vira um negócio people intensive, intensivo em pessoas. E aí é um risco boçal. Além disso, você trabalhar, eu tinha uma visão que era conseguir transformar os artistas em empresários. Sonho meu, né? Porque a questão de trabalhar com terceira grande era do marketing, né? Community-led growth, eu fui criado em sales-led growth, passei por product-led growth, enfim. E aí eu tinha essa visão, mas aí eu fui adaptando de novo, né? Com essa minha capacidade. Tese, né? Era uma foi tese. Testar em campo de batalha. Eu fui adaptando e tal, criando esse rolê educacional e tal. Conheci o Marcelo, questão da capital. Perfeito. E aí eu conheci o mundo imobiliário, que lá atrás, eu como cara de onde eu vim, o mundo imobiliário, ou o mercado imobiliário, mercado financeiro, enfim, era um treco muito longe pra mim. E olha que maluco que é isso, Giva. É uma questão de realmente de visão. Cara, eu joguei o jogo de gente grande, investi muito pouco no imobiliário, porque eu falava, não, eu vou ver isso depois e tal. E o mercado imobiliário veio me pegar agora, depois de velho, vamos chamar assim, e abrindo uma porta gigante de conseguir inovar dentro de um mercado, né, Você criou um modelo de negócio novo no negócio tradicional. Exato. Né? Muito bom. Então, aproveitando aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Num processo onde lançamento no mundo digital vem do mercado imobiliário, né? E a gente pegou e adaptou isso. O Marcelo, um baita de um hipster, talvez o melhor hipster que eu conheça, criou, e até pela própria história de vida dele, ele criou um negócio, né? Onde ele usa das questões do digital para romper com o mercado imobiliário, que é um mercado trilionário, global e o caramba e tal. Então, e tem margem. E atemporal. E atemporal. Tem margem, entendeu? Então, assim, te resumindo um pouco, a minha história tem 3 grandes etapas. Tem uma primeira etapa, que é essa primeira adolescência e quando eu era jovem, vamos falar assim, que eu já empreendi e não sabia direito. Perfeito. E que isso me forjou como pessoa, como
profissional, como empresário, depois que eu acabei virando, né? A segunda, como executivo, né? E a terceira, como investidor e empresário. Sócio, né? de negócio. Sócio de negócio e empresário. Na operação e de eu meto a mão na graxa e faço dó. o negócio acontecer. Maravilha. Entendeu? Então esse é o rolê. E com método, que eu aprendi lá atrás, né? Antes da gente se aprofundar um pouco nessa questão de como que se usa o negócio, os modelos digitais em negócios físicos, que é uma coisa que você validou, masterizou e faz isso muito bem, conta um pouquinho da teoria dos 3Hs, porque eu vi isso daí num vídeo seu há uns 2 anos atrás, eu fiquei encantado e eu começo particularmente, né, a gente estava conversando também, observar empresas que têm esses 3 perfis e o quanto essas empresas estão crescendo. Traz o conceito disso. Na verdade, o conceito disso nada mais é, Giva, do que a gente aprender quais são os 3 pilares que qualquer companhia que é exponencial e se perpetua, ela precisa ter. Eu preciso ter uma capacidade de criação, de visão, uma capacidade quase que artística do rolê. O artista, ele ele vende de uma forma diferente do que o engenheiro, vamos chamar assim, né? Eu gosto de falar que o arquiteto, ele vende pela paixão, né? E todos os negócios que são negócios bilionários, trilionários, são negócios que têm paixão. E quem traz isso tem uma série de características, de predicados, que é o que eu chamo de hipster, que é o criador, é o visionário. Se fosse um restaurante, é o chefe de cozinha, né? Então, ele cria a receita, ele cria harmoniza a comida com vinho, com a bebida e tal, cria o menu, que é o produto e tal. Mas esse cara, quando ele tem essa mão direita, né, muito forte, e tem o lado luz dele, né, que é tudo isso que eu tô falando, ele tem a mão esquerda, e tem a sombra que tá aqui embaixo, que é fraco, né? Que é, normalmente ele não é um cara disciplinado, não é um cara estruturado, não é um cara controlado. E todo negócio que cresce, ele precisa ter essas 3 coisas, além de outras coisas. Ensinar um hipster a ser um cara, a ensinar um arquiteto, que é um hipster, a ser um cara estruturado que nem um engenheiro, que é um hacker, é muito difícil de fazer. É que nem quando a gente pensa no mundo animal, quando você tem um cara que corre, anda e voa. E nada, né? Corre, na verdade, é a mesma coisa. É nada, corre e voa. Que é um pato, que faz tudo, mas não faz nada direito. Exato. Então a melhor coisa que tem é, ao invés de eu tentar pegar minha mão esquerda e transformar ela em melhor na minha mão direita, eu trago uma outra mão direita. Que já é boa. Que já é boa, mas é boa em outras coisas. Entendi. Né? Que é o conceito de você trazer um sócio ou uma estrutura, uma capacidade. Ou você traz como sócio, ou se você pudesse, tem que pagar alguém para fazer aquilo que você tem a deficiência. Isso. E qual é a ideia de sócio? Porque esse negócio ele é tão bom que você não pode perder. Então, quando você fala de sócio, é que você tem o mesmo objetivo, o mesmo incentivo, super alinhado. Porque quando você contrata alguém, a própria questão é, se você teve a capacidade de contratar, alguém tem capacidade de contratar. Perfeito. Agora, se você tem alguém que comprou o teu rolê, tem o mesmo objetivo, incentivo, e tem mãos direitas diferentes, e ela coloca a luz na tua sombra e vice-versa, a coisa começa a acontecer. Tem que pôr no barco junto. E cientificamente falando, é muito bacana entender por esse lado, é fácil, tem uma coisa mais hard, pesada de explicar, mas aqui, pra gente explicar aqui é fácil de você entender que você traz um cara que é junto de um artista, um arquiteto, você traz um engenheiro, né? Um cara que é mais pragmático, um cara mais estruturado, um cara mais chatão, vamos chamar assim. Boa. Né? Então um cara estruturado que esse cara que ele dá a visão, esse segundo ele dá o pace. Perfeito. Ele bota a métrica. O hipster da visão. Isso. E o hacker. O hacker pace. É o engenheiro. Pace. Engenheiro. Controla pace. prazo, Entendeu? cronograma. Então imagina execução. que é uma estrutura, né, que você fala assim, ó, eu vou pra lá. Aí ele fala assim, então você vai nessa velocidade. Entendi. Com essa estrutura e vamos aqui vendo. Ele acelera, desacelera. Ele tem capacidade de botar o Waze no rolê. O Waze no negócio. Então ele traz essa luz, essa outra mão direita pra esse tipo de coisa. Aí você fala, pô, bacana, Barã. Então eu tenho visão e eu tenho agora a cadência pra fazer execução. isso. E aí o que tá faltando, né? Se a gente olhar isso daqui pelas empresas, pelo olho das empresas, você tem um cara que é um cara de produto, um cara que é um founder, um criador do negócio. Você tem não é só o gestor, todos eles deveriam ser gestores, tá? Mas aqui é uma outra coisa. É um cara que faz a gestão disso acontecer, perfeito, que bota uma capacidade de operação, de estrutura, de questão financeira, a questão mais matemática no rolê. E o terceiro disso é que esses dois, puro sangue, não gostam, por exemplo, de gente. Eu tenho que ter alguém que cuida de gente. Perfeito. E o que é cuidar de gente? Cuidar de vendas.
né? É cuidar de mimimi das pessoas, que é cuidar de RH, por exemplo. É cuidar de uma estrutura, de uma estratégia para a questão de cultura. É a questão de você colocar uma energia diferente nessa história, que não é só de chefe de cozinha cuidar do salão, mas cuidar dos clientes, ser a cara da empresa, né? Então, quando você tem essas 3 características, essas 3 luzes, essas 3 mãos direitas juntas, com o mesmo objetivo, com o mesmo incentivo e essas capacidades diferentes, porém complementares, é aí que a coisa acontece. Então, quando você pega, a gente falou de algumas empresas antes aqui, né? Tem empresas lá fora, isso aqui, na verdade, aconteceu comigo, é importante falar, que eu não li em livro nenhum, né? Mas eu conversei com muita gente falando sobre coisas disso e o meu jeito de pegar coisas complexas e tentar simplificar criou essa forma de fazer isso. A Oracle era assim, a SAP era assim, né? A Apple era assim. Você percebeu que existe um padrão das empresas que estão tendo crescimento exponencial. Isso. Vamos dizer assim, que são as 3 grandes engrenagens que gira todo o resto da empresa. Aí com isso ela consegue fazer mais resultado com menos esforço. E por mais tempo. Mais rápido. Mais rápido e por mais tempo. Que é o que todo mundo quer. Genial. Então isso é uma questão que é um DNA de um método de como se planeja, executa e gerencia times de alta performance. Caraca. Criando negócios exponenciais e perpétuos. É tão simples quanto isso. E por que eu falei isso? Todo negócio que eu entrei, que não tinha os 3 Hs, deu ruim. E todos os negócios que deram certo, tinham os 3 Hs. Cara. E eu falei, mas não é possível o negócio dele. Aí eu fui realmente estudar de novo o mercado. E todos os negócios bilionários, trilionários, têm os 3 Hs, brilhando assim, ó. Impressionante. E todas as empresas que eu admiro, mesmo as que não são bilionárias, elas têm os 3 Hs. Entendeu? Então, o que isso acontece? É o hipster, o hacker... Hipster, hacker e hustler. Esses são os 3 Hs, né? Então, quando você pensa dessa maneira, acaba ficando mais fácil para você estruturar o teu time, a tua estrutura. É igual quando você pensar do ponto de vista, a gente falou um pouco no início de futebol, né? Eu tenho que ter um equilíbrio entre as coisas. Não dá para ter um time que tenha só Neymar, só Romário. Perfeito. Eu tenho que ter equilíbrio entre essas coisas, né? Você pega grandes times que ganharam muitas coisas, eles têm normalmente um equilíbrio muito importante entre defesa, entre meio campo e o ataque. Perfeito. Que é um pouco, se você começar a pensar, baseado também muito parecido com essa história dos 3 Hs. Maravilha. E o 3 tem muita coisa na vida, né, cara? Eu comecei depois a ver isso. O 3 me persegue, né, cara? Então a Santíssima Trindade, enfim, tem um monte de coisa. Tem muita coisa de 3, a favor, né? De equilíbrio. Tríade e tal. Tríades e o caramba e tal. E aí você pegou todo esse conceito, que é a empresa que você tá agora mais focada, Capital Concreto, e começou a aplicar lá. Eu comecei a aplicar, eu já faço isso há 11 anos. Fiz isso em startups, fiz isso em varejo, fiz isso em negócios de marketing e fiz isso com a escola, com método, com mentoria, enfim, esse negócio todo e tal. E faço hoje na Capital. Então, estou exponencializando uma companhia do mercado imobiliário que traz a inteligência do mercado financeiro com a segurança do mercado imobiliário num rolê digital. Então, assim, por que é digital? A gente faz muita coisa usando conceitos de marketing, vendas, de community-led growth, enfim, tudo isso aplicado ao negócio de uma indústria super tradicional, né? A gente tem um foco muito forte em buscar um conceito onde a gente não vende pro morador, a gente vende pro investidor. Não tem incorporadora que faz isso. Perfeito. Né? A gente compra terreno pequeno em lugar super bem localizado e constrói muito rápido, enquanto outras incorporadoras super tradicionais fazem isso em ciclos de 5, 6, 7 anos, eu faço em 2, 3. Rapidinho. Então eu diminuo o risco, faço mais rápido, entrego mais rápido, crio track record e aí as coisas acontecem. Maravilhoso. Né? Então eu trago mais retorno pro meu investidor, eu trago mais... Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Eu trago mais... falta de risco, vamos chamar assim, né? Eu mitigo os riscos de toda a operação. É bacana pra gente também. A gente reaprende e vai indo. Melhor margem, né? Porque vocês não têm stand de vendas, aquele monte de gente. Aquilo que a gente tá falando. A gente até hoje não fez um stand de vendas. Eu até no meu estudo de viabilidade, eu coloco lá. E é um treco caro. Mas normalmente o que eu faço com isso? Eu pego esse dinheiro, antecipo ele e coloco em tráfego, coloco em marketing, Perfeito. Coloco em produto, coloco em incentivo de vendas, coloco em toda a questão de que pode me antecipar
Maravilhoso. um resultado que eu não preciso ir lá e criar um stand de vendas, por exemplo. E no geral, né, os negócios físicos, Baran, eles não exploram isso. Eu tinha uma rede de franquias de academia, que na nossa terceira unidade eu criei essa tese. Cara, por que que eu vou abrir o negócio físico para depois começar a vender? E o que me fortaleceu a tese foi mercado imobiliário, porque muitas pessoas, né, fala quem nunca comprou, muitas pessoas já compraram imóvel na planta. O que você está comprando na planta? Nada. Você está comprando um sonho, um contrato, né? E aí a gente estruturou todo um canal de aquisição antecipando a abertura. Isso. Então, por exemplo, teve na época lá, era uma unidade de franquia que era 120 mil reais para abrir. Antes de abrir a porta, eu tive unidades que tinham 140 mil de vendas. Então vocês pegaram isso e estão dando mais tração agora, porque já é um padrão do mercado imobiliário, só que vocês estão exponenciando com um modelo de funil e estratégias de marketing digital que é usada aí nos últimos 10 anos para vender cursos, treinamentos e mentorias. Exatamente. Então imagina que quando a gente olha, a gente com esse contexto, a gente começou a ver quem é o nosso ICP, né? E a gente entendeu que a gente vende para dois muito fortes. Um é o patrimonialista, é o cara que quer comprar o imóvel barato, quer botar ele para alugar. E outro é o especulador. Quem que é o especulador? O cara nem quer um imóvel. Ele quer comprar uma posição, né? E antes de ele virar um imóvel, ou seja, ele vende. Então ele entra no metro quadrado muito mais barato, né? 12, 18 meses depois ele sai, né? Então ele é o cara que já investe. Ele trade em bolsa, né? Ele fica atrás dos bitcoins. É um trade imobiliário agora. Né? Agora ele tem de novo a inteligência do mercado financeiro com a segurança do mercado imobiliário, tá? E para o rolê, que é onde a gente está indo, a gente tem um plano para 2028, tem um evento de liquidez, né? 2028, 2029, né? E nós estamos preparando a companhia para isso, né? E para esse rolê, eu preciso acessar mais 2 ICPs diferentes. E que a decisão de compra, o tamanho do cheque, então o ticket médio, né? O sales cycle, toda a questão de como é que eu vendo para esse cara, ele é diferente do que eu vendo pro investidor, pessoa física, patrimonialista e o especulador. Esse cara é um cara mais institucional, então ele vai buscar uma segurança um pouco maior. Então eu preciso ter um veículo diferente do que eu tenho aqui. Eu preciso ter uma estrutura de compliance completamente distinta. Eu preciso acessar, quando a gente fala de acessar a Faria Lima, né? Acessar esses grandes fundos, né? Eu tenho que ter uma tratativa diferente, né? Eu tenho que ter... esses caras não nos assistem no digital. Entendi. Né? Esses caras, eles estão muito no offline, vamos chamar assim. Bastidor total. Bastidor total e tal. É um lance mais de old money, né? Então, tem todo um rolê, vamos chamar assim, uma carcaça que tem que ser diferente. Persona nova, estratégia outra nova. persona, outro ICP, então eu preciso preparar para isso. E para esse rolê, eu preciso levantar e ter uma estrutura de captação e de venda num nível completamente diferente do que eu tenho hoje. Então hoje eu já tenho uma estrutura, uma máquina que funciona, mas ela não é suficiente para me levar até onde a gente vai. Então eu preciso ter estrutura de alavancagem com banco, entendeu? Eu preciso ter musculatura diferente para fazer esse negócio acontecer. Eu preciso ter uma estrutura também diferente, porque antes eu fiz, em 9 anos, nós fizemos 10 obras, quase uma obra por ano, né? Eu tenho uma estrutura X. Para fazer uma estrutura onde eu tenho 2, 3, 4 obras por ano, aí é completamente diferente. É outro jogo, né? É outro jogo. Então hoje a gente tem 9 terrenos comprados, né? Estamos entregando uma obra da última coleção que a gente fala, agora em Q1, Q2 do ano que vem, que é no Stay, NK. Lançamos ontem a Consolação. Aí a gente tem mais 2 lançamentos do Butantã. E aí a gente entra na nossa temporada agora, que a gente chama de Champions League, onde a gente vai para Brooklyn e Jardins. Uau. Então eu tenho 2 terrenos no Brooklyn e 3 terrenos no Jardins. Inclusive no Jardins, lançando primeiro semestre desse ano. Então assim, e aí é Champions League total. Tá entrando em outro nível de jogo. Então a gente, dentro da nossa tese de alto padrão, compacto, super bem localizado, terreno pequeno, né? Obra rápida, com a qualidade lá em cima. Premium. Prédio assinado, né? Com toda uma estrutura para isso. É tudo que eu aprendi lá atrás. Tudo que eu aprendi jogando jogo de gente grande, né? Então, fazendo isso, junto com o método e junto com a capacidade hipster do Marcelo, da turma toda, então Mari, Igor e tal, para fazer esse negócio, a hora que você junta, a coisa acontece. Eu falo, fico arrepiado, porque... É muito bonito. Eu já vi essa história acontecer antes, tá? Óbvio que pode dar muita coisa errada, sempre pode, né? Mas se eu ficar parado, pode dar coisa errada. Exatamente. Então, assim, quando eu olho esse tipo de coisa, a gente está, inclusive, documentando como se monta um negócio
com os conceitos e com os métodos das empresas bilionárias globais, usando os hacks do digital numa economia tradicional. Genial. Esse é o meu propósito. E estou fazendo isso por uma outra coisa. O negócio de educação... Perfeito. É o que eu queria chegar, porque você materializou tudo isso, um monte de gente batendo na porta. Baran, me ensina, pelo amor de Deus. Me ensina como é que é. Cara, eu quero aprender com você. Isso. E nesse rolê, tem a escola do empresário, né? Que é a B7, que aí é ensinar essa turma que, na verdade, acha que é empresário, mas ainda é um empreendedor, é um dono de CNPJ. Qual é a jornada? A jornada, ela tem... Toda empresa, ela tem... É uma cebola que tem 5 níveis, tá? Então eu tenho mais ou menos o seguinte, ó. Quando a gente monta uma empresa, pensa, vai tentando fazer um paralelo com você, Givan. Tá. Quando você monta a empresa, você vai de uma escala de 0 a 1. 0 a 1 qualquer coisa, tá? Você montou uma empresa, você abre um CNPJ. Quando você vai fazer isso, você tem um cinto de utilidades, que é um cinto de utilidades, inclusive, que é a minha mão esquerda. Eu não consigo fazer bem essa história. Do 1 ao 3, eu vou contar pra você, você vai ver, eu não faço bem. O Marcelo, por exemplo, é o as de paus para fazer esse negócio acontecer. 0 a 1, cinto de utilidades, eu preciso vender. Eu preciso montar um negócio, eu tenho uma boa ideia e executar. Eu não tenho time. Eu não estou me preocupado se eu vou pagar imposto, se eu não vou. Eu vou dar pedala no governo, do jeito sim. Que dá. Eu vou que vou. 0 a 1. A hora que você sai do 0 e vai para 1, você precisa ser um dono de empresa. Você precisa ser dono. E tem muita gente que às vezes fala, eu não gosto de ser dono, eu quero chamar de... Cara, deixa isso pra lá, você tem que ser dono. Você tem que ter espírito de dono. Tem que ter cinto de utilidades de dono para fazer esse negócio acontecer. É mão na graxa. Você vai bater o escanteio, vai cabecear, vai lavar o colete. É desse jeito. Tudo que precisa. Isso. Tem que fazer o que tem que ser feito. Beleza. A hora que você chegou à companhia com o teu 1, você começa a mudar de rolê. Por quê? Ali não vai depender só de você. Você vai precisar contratar gente. Num primeiro momento você contrata gente, junta... o dinheiro de casa com o dinheiro da empresa, você não sabe ainda direito do jeito que é, você acha que as pessoas trabalham para você e não trabalham para a empresa, né? E aí você vai do 1 ao 100. Desse para 1 ao 100, você tem que continuar sendo dono e você tem que fazer um upgrade no teu cinto de utilidades para que você comece a virar empresário. Sabe qual é o problema, Givan? É o seguinte, você faz formação de advogado, você faz a formação de médico, de publicitário, de tudo, mas ninguém ensina a ser empresário. A turma só sabe a formação técnica. E eu técnica. que vim de cima, já vou falar ali, e baixei, eu me ferrei com isso. Porque eu também não sabia ser empresário. Né? Quando você está subindo aqui, é a mesma coisa. Você fala assim, cara, só tem 3 coisas certas na vida. 3 certezas na vida. Uma que a gente vai morrer. 2, que você vai ter que pagar imposto. E assim, não importa quando, nem quanto, você vai ter que pagar imposto. Tá? E a terceira é que as coisas vão mudar. Cada vez mais rápido. Se você não souber disso, cara, você tá danado, né? E nessa história, quando você é dono, você acha que você vai dar uma pedala no governo pro resto da vida. E não vai, porque quanto mais você crescer, mais você vai ter que pagar imposto. Quando você vai crescer... É um pré-requisito do crescimento. Eu tô dando esse exemplo, porque para você fazer isso, nenhuma desses cursos universitários te ensina, por exemplo, a questão tributária, fiscal. Né? Ninguém te ensina, por exemplo, o pessoal fica comprando curso quando ele vai do 1 ao 100, comprando curso dos caras falando de equity, né? De valuation, de todas essas coisas bonitas, mas o cara não sabe fazer e nem ler um balanço, ou um DFC, ou um DRE. E quando você está na 2 aqui, você precisa pelo menos organizar um pouquinho e começar a olhar um negócio chamado fluxo de caixa. E começar a se estruturar para esse tipo de coisa. Porque você vai ter que pagar imposto. Você tem que saber que quando você vende um negócio por 100, né, você tem a margem que vai ter ali, você tem o imposto que vai ter ali, né, e quanto é que vai sobrar e quanto é que o cara vai te pagar. E quando você começa a crescer, esse negócio te arrebenta às vezes no meio. Você tem também 2 formas de você morrer. Ou você morre de sede, porque você não vende, ou você morre afogado, porque você vende muito e não tem dinheiro para pagar. Não tem liquidez, não tem liquidez. Lucro. Então, essa é a fase 2, tá? Da cebola. A fase 3 é a hora que separa os homens dos meninos. Que vai do 100 ao 1000. Do 100 ao 1000, se você não virar empresário, você tá danado. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Lembra meu pai? Meu pai fez isso assim, ó, rapidinho, e eu vi isso acontecer. Eu não tinha as capacidades para fazer esse negócio acontecer. Eu fui estudar esse treco. Quando eu fui estudar esse negócio de ser empresário, eu comecei a olhar números. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. São mais ou menos 22... São mais ou menos não. São 22 milhões de CNPJs. Então você tem 10% de CNPJ. O pessoal fala, o Brasil é o país dos empreendedores e tal. Na verdade, o que o brasileiro quer é não ter chefe.
e ter liberdade. Porque acho que quase metade é MEI, né? Então, aí vou chegar lá. 22 milhões, né? Quando você olha e fala, nossa, tem bastante gente, beleza. Dos 22 milhões, só 10% disso fatura mais de 5 milhões de reais por ano. Nossa. E é por isso que você não tem o cinto de utilidades correto para você virar empresário. Que você não consegue se organizar. O negócio, quando você cresce, você tem que organizar, você tem que planejar, você tem que ter um pouquinho de processo, tem que ter métrica, você tem que botar o Wazezinho do teu rolê ali, né? E o cara cresce e não vai Corinthians total. Entendeu? Então, assim, o Hipster, ele gosta desse vai Corinthians. Bora. Abraça todo mundo, vai dar certo. Quanto mais você tá mais alto, a queda é mais complicada. 75, 80% das empresas fecham de 3 a 5 anos. Justamente porque isso acontece. Ou as outras ficam pequenas e médias empresas. Então, quando você olha esse tipo de coisa, eu olhei e falei, caraca, tem um baita de um problema. E o rolê não acabou ainda. Esse cara tá comprando curso de cara que tá falando de equity, de liberdade financeira e tal, e o cara não tem caixa. Aí eu falei, caraca. Bom, depois que alguns daqui conseguem sobreviver e vai pra fase 4 desse rolê, é a fase que você vai do 1000 ao 1.000.000. Do 1000 ao 1.000.000, você tem que ter uma estrutura e um cinto de utilidade diferente. Você já tem que ter na de 3. Você já tem que ter uma estrutura fiscal e tributária adequada para isso. Você tem que ter conceito de alavancagem muito bem colocado. Se alguém te ensinou que dívida é ruim, bullshit. Você tem que ter dívida, mas dívida certa para isso. Você tem que ter uma estrutura de cultura já colocada e você tem que saber que mesmo você dizendo que não tem cultura, todo mundo tem cultura, boa ou ruim, tem que ter. Eu tenho que ter uma estrutura para ter liderança, para ter time. Quem é que ensina isso, cara? A escola que eu vim, eu tinha que tirar nota 10. Todo quarter nesse negócio. Porque senão não entregava o resultado. E de forma consistente. Do 1000 ao 1.000.000, eu jogo outra liga. Não tô jogando mais o Campeonato Paulista nem o Brasileiro. Mudou o jogo. Eu tô jogando já ali, não é a Champions League ainda, mas é tipo uma Champions League. Já é um Campeonato Mundial, é uma Libertadores e tal. Eu tenho que ter uma outra estrutura para isso. Se eu não conseguir ser um executivo, eu tenho que ter uma capacidade de contratar os executivos. Perfeito. É aí que o empresário, de verdade, ele vai começar a tirar o ego de lado e vai começar a virar founder. E vai trazer executivos que fazem melhor isso para ele. E que muitas vezes, do ponto de vista de salário, nem ele ganhou esse salário, mas ele vai ter que contratar. E tem formas de contratar. Vai pagar o preço. Vai ter que pagar o preço. E mais do que pagar o preço, tem formas de fazer isso. Que é o salário fixo, mais variável, mais atrelado à equity. Então tem forma de você contratar talento para fazer esse negócio acontecer, que ninguém ensina. Ninguém ensina. E esse é o jogo do 1000 ao 1.000.000. Quando você passa por isso, então você passa para ser, não só ser empresário, mas você tem uma estrutura executiva de execução, tá? Para você jogar a Champions League de verdade, que é você jogar o jogo de equity, é a fase 5. A fase 5 você vai do 1.000.000 a última fase. ao 1 bilhão. Esse é o jogo do equity. Esse você tem que jogar equity. Aí é a hora do cara pensar nisso. Isso, aí é a hora do cara pensar. Porque tem muita gente que tá pensando lá, não tá nem engatinhando. A fase de pensar nisso é do 4 ao 5. Perfeito. Se ele não passou a fase 3, brother, relaxa. Você não tá no rolê ainda, cara. Você tem ainda muita coisa para fazer. Agora, se você tá na fase 4 e 5, você tem que trabalhar por equity. Você vai perceber que não tem nada mais valioso do que um negócio chamado equity. Nada mais caro do que isso. E quando você pensa nisso, você tem que pensar em legado. Em deixar um legado de verdade. E nessa história de deixar um legado de verdade, você tem que trazer impacto para as pessoas. Se você não souber dessas 3 coisas, você não se sustenta na fase 5. Todo negócio tem uma cebola com 5 etapas. Qualquer negócio, em qualquer lugar do mundo, é sempre assim. Então, do mesmo jeito que eu vi os 3Gs e os 3Hs, a cebola das 5 fases é desse jeito. E hoje você tem o quê? Uma visão de drone, vamos dizer assim, porque acho que o grande ponto para o empresário é ele entender, saber fazer um próprio diagnóstico para entender qual fase ele está e o que ele precisa fazer para pular de fase. O jogo de gente grande, na verdade, é mais ou menos o seguinte. A sabedoria milenar oriental, quando você pega judô ou jiu-jitsu, diz o seguinte: você só passa de faixa, quando vai do 0, você é a faixa branca, fase 1, né? Fase 2 você é a faixa azul. Você só passa de faixa quando você está fazendo os exercícios e você está lutando com os caras da faixa de cima e você não está perdendo todas, mas você está ganhando algumas, mas você já está lutando. Então você tem que estar atuando como um faixa azul antes de ir do branco para o azul.
Perfeito. Então não é pular, é você Transacionar. passar de fase. Perfeito. Né? Quando você passa de fase, é sinal de que você está estruturado para isso. E por isso a importância de ter alguém que te leve para fazer isso. Cara, porque é muito mais fácil. Você vai jogar tênis hoje. Como vai jogar tênis? Né? Sem um coach. Um coach é muito ruim o nome, né? Isso, mas assim, mas ser um treinador. Isso é muito Você vai, eu difícil. piloto kart, por exemplo. Entra no kart, por exemplo, para você pilotar sem ter um treinador. Vai ser difícil, mas o que a turma E é tem que se perigoso. preocupar o cuidado é ter um treinador que não foi campeão no jogo. Exato. Isso. Aí tem um monte de... Você vai, por exemplo, você vai correr de kart, né? Ou você vai, por exemplo, fazer um curso de pilotagem, que eu dou esse exemplo. O cara viu um monte de vídeo na internet. Você vai botar tua família? Esquece você, bota tua família. Não vai. Não vai. E você faz isso com a tua empresa, cara. Por que você não treina os caras? Perfeito. Por que você não se capacita para isso? Então a escola de empresário é por aí. Por isso que o nome é Sete Escolas de Empresários. É para ensinar o cara a ser empresário. Ah, mas puta, Barão, não vai adiantar eu acordar às 4h59 da manhã e tomar um banho gelado? Não vai, brother. Se fosse desse jeito, vai mexer o ponteiro. padeiro era trilionário, cara. Mas não é, cara. Você tem que ter método, você tem que ter estrutura, tem que ter disciplina, tem que ter métrica. Boa. Entendeu? Tem que ter... E, cara, dá um trabalho do cacete pra fazer isso. Entendeu? É mão na graxa o tempo todo. E essa história do educacional é uma questão de impacto, porque é a escola que eu gostaria de ter estudado. É a escola que eu gostaria que os meus filhos tivessem estudado. Os meus 3 filhos não deu. Quando o Papai do Céu mandou a Maria Isabela pra gente, foi uma luz pra eu fazer uma série de coisas. Uma delas é criar a escola que eu quero que ela estude. Ela vai passar pela escola. Entendeu? Eu tô fazendo a escola pra ela estudar. Que lindo, entendeu? cara. Porque é a escola que eu gostaria de ter estudado, não estudei. A escola que meus filhos não deu tempo, né? E aí Papai do Céu falou, putz, cara, você no final do dia você é um cara bacana, cara, vou te ajudar aqui, cara. Que Vou te mandar a coisa Maria linda. Isabela, uma bênção pra você. E esse negócio de educação, eu acabei aprendendo que eu sou um cara, aquilo que eu sou de verdade, eu sou um educador de crianças de 0 a 99 anos. Quando eu montava time de alta performance, eu educava meu time, né? Quando eu montava meu time de líderes e tal, eu educava os líderes. Hoje é a mesma coisa. O que eu faço em casa, eu faço na empresa. É igual. E para isso você precisa ter método. Eu tenho 4 filhos que vieram do mesmo buraco, comem as mesmas coisas, escutam as mesmas coisas, e são 4 filhos diferentes. E se eu tratar igual, eu como líder estou errando. Na empresa é a mesma coisa. Eu não posso tratar as pessoas iguais, cara. Esse negócio de tudo igual não existe. Entende? Por isso que o modelo de meritocrático, o modelo de cultura de alta performance, ele passa por esse tipo de coisa. Por isso que todo mundo deveria fazer um esporte de alta performance. Porque é a melhor escola que existe. E esse rolê todo de educação, Giva, ele passa para um outro lado que, do ponto de vista de capital concreto, o meu maior concorrente não é nenhuma incorporadora, não é nenhuma construtora, nenhum banco. Sabe o que é? É a capacidade e o conhecimento do afegão médio brasileiro de tomar a decisão de investimento. E o que nós estamos fazendo? Educando essa galera Para investir. para investir melhor. Porque E é um que jogo pode de ser na investimento, capital perfeito. ou pode ser em outro lugar. Exato. Pode ser os nossos assessores, como o Benchimol fez esse rolê lá de trás. Ele criou uma indústria, cara. Puxou esse... Por necessidade. Quando você olha, você fala com o Guilherme conta essa história em uma série de lugares. Ele precisou fazer isso para ganhar dinheiro, porque o negócio dele não estava indo na XP. E ele fez isso e mudou todo o jogo. Então quando você entende isso, ele com essa questão da educação, ele começou a ensinar as pessoas a investir lá atrás e criou uma categoria chamada assessor de investimento. Fora isso, olha os números que tinham de investidores na bolsa lá atrás e olha agora. Hoje. Explodiu. Ainda tem um gap importante, gigante. Perfeito. Mas, cara, isso foi mérito desses caras, do Guilherme, de toda essa galera que veio dali. Cara, incrível. Porque Entendeu? eu venho do mercado fitness, né? E o mercado fitness tem um estudo que ele quase que nunca muda, que acho que 5%, segundo a IRSA, são frequentadores de negócios fitness, academias. Então, quem que é o concorrente? É o sofá, que são os 95%. Mas como é que eu faço para tirar essas pessoas para vir para o meu negócio? Só educação. Por isso que toda empresa tem que ter um braço de educação, porque ou ele é produto fim, ou ele é meio para o fim. Exatamente. E é isso que vocês estão enxergando e fazendo agora. Mesmo. É exatamente isso. Então, assim, imagina que a gente, de uma certa maneira, com todo o respeito do mundo, nós estamos ignorando os tubarões desse mercado e nós estamos criando, na base, um modelo de educação, de investimento, de educação
do ponto de vista de mercado financeiro e mercado imobiliário, para que você consiga fazer isso. E isso, para mim, mostra uma questão de propósito, porque é bem interessante, bem bacana falar isso. Eu vejo meus filhos hoje num nível de visão de investimento completamente diferente do que eu tinha. Até porque na minha época eu não tinha escolha. Eu tinha que trampar, brother. Eu tinha que ganhar dinheiro. E eu falo até hoje, eles falam, não, eu tô fazendo um curso aqui de investimento e tal. Quando é que você vai, que dinheiro que você vai investir? Né? Não, o dinheiro é o dinheiro da mesada, né? Agora os dois mais velhos estão trabalhando, mas não, né? Se eles forem pagar as contas deles, não sobra dinheiro, né? Eu vou, que dinheiro você vai investir? E quando é que você vai fazer o curso que você vai ganhar dinheiro? O de investir, tudo bem. E o dinheiro de fazer, e o curso de fazer dinheiro? Né? É papo para um outro podcast. Mas assim, quando a gente olha para isso, a vida me ensinou e me forjou a ganhar dinheiro, cara. Entendeu? Então quando eu olho e falo assim, escola de empresário, eu ensino a galera a como fazer dinheiro. Perfeito. Né? E a escola do incorporador e tal, de todo o rolê da capital concreto, eu ensino como ele investe. E que pode ser na capital ou pode ser em qualquer outro lugar. Fechou o então, ecossistema. Eu com 47 anos, eu tenho aqui um plano para os meus 50, que é daqui 3 anos, um evento de liquidez, que eu já fiz algumas coisas importantes, mas eu tenho muito orgulho de onde eu fiz, mas eu tenho uma visão, e é isso que me move todo santo dia, é onde eu mordo os beiços aqui, acordo todo dia super motivado e tal, faço live até 2, 3 horas da manhã, acordo 5 da manhã para malhar e vamos, que é, eu tenho certeza de que tudo que tem para acontecer não é nem sombra, né, com relação à questão do passado que tem por vir pela frente. E isso, em termos de impacto, né, é o rolê mais importante que eu tenho. Então, se eu puder usar todas as ferramentas, toda a estrutura, toda a capacidade, todo o aprendizado, todo o networking, todo esse rolê, para eu conseguir impactar essa galera, seria muito bacana. E a história da B7, é legal comentar isso. O 7 é porque 7 pessoas mudaram a minha vida. E quando essas pessoas né, lembra das 3 certezas, né? Forem para qualquer outro lugar, eu vou fazer questão de falar, cara, esse cara mudou minha vida, né? E o que eu quero é que eu, com um pouco mais de método e um pouco mais de talvez de tempo para fazer esse negócio acontecer, porque de uma certa maneira o dinheiro te dá uma liberdade inclusive para você escolher as coisas que você vai fazer. Eu quero fazer isso não só para Maria Isabela, mas para as Maria Isabelas, né? Que eles podem olhar lá para trás e falar, porra, cara, esse cara mudou minha vida. Quando chamarem meu nome... Tá dentro do 7. Esse cara aqui falou, puta, cara, esse cara aqui mudou minha vida. Entendeu? Muito bom. Então eu acho que a minha vida seria mais fácil se eu tivesse entrado num rolê que nem esse, entendeu? Maravilha. Gente, olha que aula. A gente tá chegando aqui ao fim. Vamos ter que marcar outro para contar outras histórias. Eu já pensei em outros temas aqui que a gente pode falar. Eu quero te agradecer, meu amigo, pela presença aqui. Eu vou ter que assistir esse podcast algumas vezes para eu poder materializar tudo que você ensinou aqui, porque realmente é uma fonte rica de conhecimento, prático, mão na graxa, do jeito que você gosta. Eu tenho certeza que trouxe muito ensinamento aqui para a turma. Então, gente, em função do tempo aqui a gente vai encerrar, mas em breve a gente volta a se falar. Qual é o Instagram, Baran? @Baran _ ou Leandro. Mas se entrar lá não tem Leandro muita Baran, coisa. Leandro isso. Baran. Mas o pessoal até mudou. Botou Baran Leandro. Mas entra lá que vocês vão me achar lá, cara. Vai dar um jeito de Vai dar achar né? lá. Tem um maluco lá, cabelo de pé, com óculos colorido e tal. Então, meu querido, muito obrigado. Suas últimas palavras aí pra gente encerrar. Cara, obrigado de novo pelo espaço. Continue fazendo. Eu acho que o que a gente mais precisa fazer com essa galera toda, se eles vão ouvir, o que eu falo dos meus filhos, se eles vão me ouvir ou não é uma outra história, mas eu tenho que fazer a minha parte. Que eu tenho que compartilhar, eu tenho que colocar pra fora. Eu por muito tempo achava que era bobagem fazer essas coisas. Eu sempre fui um cara offline. E que eu acho que assim, o trabalho que você tá fazendo, o trabalho que eu tô tentando me propor pra fazer e tantos outros amigos e colegas estão fazendo, é um negócio que sempre quando eu tenho oportunidade de estar no rolê que nem esse, eu falo, cara, continua. É duro, é complicado, é isso, é aquilo. Mas assim, a gente tem uma oportunidade gigante de impactar, cara, uma galera que se a gente, imagina a gente, lá atrás... tivesse isso. Não é só a questão de tecnologia, mas a questão de disponibilidade de gente que já passou por uma série de coisas que deram certo. Mostrando o caminho. E que não deu certo. E podendo falar sobre o caminho, entendeu? Então assim, se a gente vai escalar o Everest, né? Você só vai ver vídeo na internet? Não, cara, vai pegar um cara que já foi e já voltou, né? E quando essa história de escalar o Everest, eu gosto de falar sobre isso, vai ficar não planejei essa questão no final, mas eu vou deixar essa mensagem para todo mundo. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida sobre isso é que para escalar um Everest, ou para escalar montanha, ou para escalar negócio, como eu tive oportunidade de escalar, grandes, médias e pequenas,
era sempre mais fácil quando você se planeja e planeja com alguém que já foi. E uma das coisas que você aprende quando você vai fazer isso é que o seu objetivo, ou o objetivo de todo mundo, normalmente é chegar no cume, no Everest. O Everest é só metade do caminho. Você tem que chegar lá bem e voltar bem. Principalmente com a sacola e com a tua mochila, com a tua mente, e o teu coração e tua alma cheia de coisa boa, cheia de história boa, e contar pra quem realmente importa, que é a galera que tá te esperando em casa. Entendeu? Então assim, esse rolê todo do que a gente tá fazendo aqui, de escalar os nossos Everest todo dia, botar o microfone, botar aqui a galera pra falar, continua, brother. Porque assim, nós vamos continuar ensinando essa galera a fazer esse tipo de coisa e trazer isso que de repente para alguns aí que a gente tá falando esse monte de baboseira aqui pode ensinar e pode tocar sentido. E pode fazer sentido. Maravilha. Conta comigo sempre. Gente, então obrigado, Baran, meu querido. Forte abraço. Gente, obrigado. Deixa os comentários aqui, curta o canal, siga e a gente se vê em breve mais um Pode Alavancar. Tamo junto, valeu. Valeu!